Boa tarde a todos e todas. A partir de agora, nós estamos gravando a nossa aula. Eu solicito que vocês coloquem nome, número e série. Minto, não, nome, é isso, nome, número e série. Fica melhor. Às vezes eu confundo, porque o terceiro ano eu falo que não precisa da série, porque eu já sei que só tem eles. Mas vocês são 4. Coloque nome, número e série. Tem algumas pessoas que têm o mau hábito de, tanto no chat como nas avaliações, colocar só o primeiro nome. E não esqueçam que, às vezes, tem mais de um aluno na sala, então fica muito difícil, tá? Às vezes você acaba que, na hora da correção, você está um pouquinho desatento, e na hora do registro, coloca lá, tem 2 Davi, aí você coloca, sei lá, vamos pensar aí, Davi número 6 e Davi número 7, o Davi 6 fez, e você acaba marcando para o Davi número 7, ou vice-versa. Então, tome cuidado. Lembre que o nome de uma pessoa ele é composto do primeiro e do sobrenome. De preferência, que sejam os 2 sobrenomes, se for o caso. Por exemplo, um sobrenome muito comum, como Silva, às vezes você coloca lá, fulano Silva, e tem os 2 têm Silva no nome. Então, procurem, na medida do possível, colocar o nome, o número e a série. Lembrando sempre que o nome é composto por nome e sobrenome. Vamos lá, gente. Na aula anterior, deixa eu ver aqui, deixa eu voltar aqui meu slide, só um minutinho. Nós falamos um pouquinho sobre a civilização romana e as migrações bárbaras. E nessa aula, então, eu vou fazer a devolutiva da aula anterior e, em seguida, nós começamos a falar um pouquinho sobre o Império Bizantino e o mundo árabe. Então, a partir de agora eu começo a apresentação. Eu solicito a vocês que fiquem atentos no grupo aí, quem pode, fique atento no grupo da sua sala, se o líder de sala for possível me ajudar nessa questão, ou qualquer colega. Se tiver alguém que solicitar a participação e eu não conseguir ver aqui, vocês me ajudem, que aí eu retorno lá à tela principal para adicioná-lo à reunião, porque a partir de agora eu não consigo visualizar quem está pedindo. Opa. Vocês conseguem ver a tela que eu estou projetando? Sim. Sim. Obrigada, gente. Então, devolutivo e correção da aula anterior, civilização romana e as migrações bárbaras. Nós tínhamos como objetivo que, após essa aula, os educandos estivessem aptos a identificar as perspectivas de representação da história e da memória, compreender a complexidade política e social do Império Romano. Então, o meu objetivo era esse. As habilidades estão relacionadas ao objetivo, e eu passei para vocês algumas atividades para fixar e tentar aí que vocês compreendessem, ajudassem a compreender essa complexidade do Império Romano. Lembrando que o Império que cresceu tanto que, de tão grande que ficou, se tornou impossível de se manter. Então, eu sempre falo que não é tão mais difícil do que chegar ao topo, é permanecer nele quando outros querem o seu lugar. Então, nessa questão, as invasões germânicas têm início no século VI d.C. Promove importantes transformações no panorama mediterrâneo, as quais atinge, século IV, gente, pelo amor de Deus. Ali está. Aos quais atinge a estrutura do mundo clássico. Identifique, dentre as transformações abaixo, aquela que corresponde à raiz do pró-feudalização da Europa Ocidental. Nós não estudamos ainda o feudalismo, mas na aula anterior, nós já falamos que a consequência das invasões bárbaras vai fazer um processo de ruralização, ou seja, o povo vai sair da cidade, que se tornam inseguras, para o campo. Então, vamos lá. Questão A. Substituição do cristianismo pelos cultos celtas e godos nos reinos germânicos. Então, a questão o que corresponde à raiz da pró-feudalização
Aqui está falando da questão de religião. Acredito que fica fácil de eliminar. Ruralização, fragmentação do poder político. Desaparecimento do latim como língua escrita e falada, substituída pelos dialetos germânicos. D. Imposição da maneira de viver dos povos germânicos e, consequentemente, a destruição da cultura dos povos dominados. E. Substituição do direito romano pelos costumes dos povos invasores. Eu já dei a resposta no início da explicação, mas qual foi a alternativa escolhida por vocês? B. B. Mais alguém tem uma outra alternativa? Ou alguém gritou oi aí, fala que eu estou dizendo oi também. B. Ruralização. Opa! Errei. A alternativa B está incorreta, pois não houve substituição, ou melhor, a alternativa é a B. A alternativa A está incorreta, pois não houve substituição do cristianismo. A C, por não ter sido alteração de língua de motivo da federalização. A D também está incorreta, porque não houve imposição de novos modos de vida, mas sim um processo de assimilação. E aí, no que se refere à questão de instituição jurídica, também não é a causa. A causa é a alternativa B, a ruralização e a fragmentação do poder político. Ou seja, o império vai entrar em ruína, o imperador é deposto, perde seu poder, e aí vamos começar, o povo começa a fugir para o campo e vão buscar ali refúgio nas grandes propriedades de terra dos fazendeiros, que vão se tornar os feudos. Se se pode identificar na crise do mundo romano do século III o ponto de partida das profundas alterações que dará origem ao Ocidente medieval. Parece legítimo considerar as invasões bárbaras do século V como acontecimento que precipitou as transformações, dando-lhe um aspecto catastrófico, modificando-lhe profundamente o aspecto. O historiador francês Jacques Le Goff aponta que as invasões germânicas precipitaram as transformações que ocorriam na Europa, bem como o fim do Império Romano. Entretanto, também diz que outros fatores contribuíram para a desagregação do Império Romano do Ocidente. Entretanto, a alternativa a seguir, a qual pode ser considerada um fator que contribuiu para o fim do Império Romano, ou seja, as invasões bárbaras, gente, ela vai precipitar, vai ser a culminância, mas tem outros fatores que vão fazer com que o Império Romano chegue ao fim. Não foi só as invasões, não foi do nada, o povo começou a invadir, o Império caiu. Havia alguns acontecimentos dentro do Império Romano que fez com que ele chegasse à decadência. Então, vamos lá. A reforma dos irmãos Graco e a revolta de Espartacus, o domínio etrusco e a crise da monarquia. C. Decadência do sistema escravista e a desestruturação militar. Decadência do sistema escravista e a desestruturação militar. A crise da monarquia e a reforma dos irmãos Graco. A desestruturação militar a partir das revoltas de Espartacus. Qual a alternativa? Alguém consegue? Calma só. Galera, qual dessas alternativas ajudou ou fez com que o Império Romano chegasse ao fim, além das invasões bárbaras? Eu coloquei a letra C. Letra C, a decadência do sistema escravista e a desestruturação militar? Meu filho está aqui atrás falando que é a C também. Lembrando que essa aula é uma revisão daquilo que vocês estudaram no 6º ano, que é o tema que ele está estudando agora. Então, vamos lá. Vamos ver se meu filho e vocês acertaram. Mais alguém tem alguma ideia?
Eu também acho que Também acha que é C? Vamos lá. A decadência do sistema escravista afeta a economia romana do século III, tanto que durante a invasão germânica, o exército romano passava por um grande processo de destruturação, principalmente em virtude da dificuldade de manter financeiramente as tropas. A crise econômica que acontecia no Império Romano do Ocidente foi também consequência da decadência do sistema escravista romano. Ou seja, a lei não permitia mais que a escravidão por dívida, beleza. Qual era a forma de se manter os escravos, de manter-se a mão de obra romana? Era através das guerras e expansões. Quando você parou de expandir, o império chegou a um ponto que não tinha mais para onde ir, você começa a entrar em crise, você não tem escravos para manter a estrutura. Aqueles militares que iam para a guerra, não tinha quem deixasse trabalhando nas suas terras, e assim sucessivamente. Então, isso vai contribuir com a queda do Império Romano. Então, a resposta C era a resposta correta. Aponte uma consequência direta que resultou do processo de invasão germânica. Então, o que foi que, depois das invasões germânicas, qual foi a consequência direta dessas invasões? Aumento da produção agrícola, uma vez que os germânicos eram exímios agricultores. Ruralização da Europa, pois a população fugia das invasões e abrigava nas zonas rurais do Império. Fortalecimento do paganismo na Europa, uma vez que parte dos povos germânicos não era cristã. Desagregação do Império Romano do Oriente a partir da conquista de Constantinopla em 476 d.C. Consolidação do poder dos godos sobre toda a Europa do Ocidente, instituição da língua gótica como idioma oficial. Professor, Oi. tem gente pedindo para entrar. Ok. Vão pensando na resposta. Seja bem-vindo, Levi. Tem mais alguém? 52 participantes. Ok. Pensaram na resposta? O silêncio abençoado. Vou mudar, vamos lá. Gente, essa resposta praticamente foi dada em uma outra questão. Eu coloquei a B. Eu também. Qual? Letra B. Tá B de B. bola. Essa foi uma questão praticamente idêntica à outra lá. É aquelas famosas pegadinhas que a gente coloca para ver se aqueles que estão fazendo prestar atenção. Se você acertou uma e errou a outra, quer dizer que você não prestou atenção e foi chute. Mas se acertou uma, consequentemente, você acertou a outra, que é a ruralização da Europa, ou seja, as cidades ficam inseguras, como eu já expliquei, e eu vou para o campo, eu vou em busca de trabalho e em busca de proteção nos feudos que vão se formar. Sidônio, Apolinário, aristocratas da Gália romana, escrevendo a um amigo num período de grandes transformações culturais, assim se expressou: o vosso amigo Eminêucio, honrado senhor, entregou uma carta por vós dita, admirável no estilo. A língua romana foi há muito tempo banida da Bélgica e do Reno, mas se o seu esplendor sobreviveu de qualquer maneira, foi certamente convosco. A nossa jurisdição entrou em decadência ao longo da fronteira. Mas enquanto viverdes e preservardes a vossa eloquência, a língua latina permanecerá inabalável. Ao atribuir as vossas saudações, o meu coração alegra-se dentro de mim, por nossa cultura em desaparição ter deixado tais traços em vós. A opinião contida no fragmento da carta está diretamente relacionada às invasões do território do Império Romano pelos povos germânicos, provocando mudanças nas instituições imperiais? Influência da cultura grega sobre a latina após a conquista da Grécia pelos romanos e sua anexação ao Império?
Vitória do romano sobre os cartagos nas chamadas Guerras Púnicas, impondo cultura do império a todo o norte da África. Crise que se abateram sobre o Império Romano depois do governo de Marco Aurélio, quando o exército passou a controlar o poder. Invasões normandas que ocorreram no norte da Gália. Qual das alternativas? Eu coloquei A. Quem está respondendo? Que a letra A. Melissa. Melissa colocou a A. Quem foi a outra? Vitória. Vamos lá. Melissa e Vitória. Uau. O texto citado na questão faz referência ao abandono das características e tradições romanas nas regiões que foram ocupadas pelos povos germânicos. Questão A. Tem mais algumas características, mas vamos ganhar tempo. A é a alternativa. História de Roma, século III da era cristã. Considerado o século da crise, foi nesse período que as tensões geradas pelas conquistas refletiram nas contendas políticas, criaram um clima de constante agitação, promovendo desordens na sociedade. B. O exército entrou em crise, deixou de ser o exército de cidadãos proprietários de terra. C. O Império Romano começou a sofrer terríveis crises de trabalho escravo, base principal de sua riqueza. Os soldados perderam a confiança no Estado e tornaram-se fiéis a seus generais, partilhando com eles os espólios de guerra. Os conflitos pela posse da terra geraram uma guerra civil. Pense na resposta, que parece que alguém está me pedindo para entrar aqui. Ou foi alguém que caiu. Giovanni Guilherme, seja bem-vindo, Giovanni. Bem atrasado, mas chegou. Alguém pensou na resposta? Letra C. Bam, bam, bam. Eu acho que é a C. Quem achou que foi a C? Correto. Presta atenção. Resposta bem próxima ou semelhante à outra lá que fala de uma das causas da crise do Império Romano, que é considerado ali, foi os escravos eram obtidos a partir das guerras. Parou de ter guerra, parou de expandir, diminui aí a mão de obra escrava, que era a principal fonte de riqueza, fonte de trabalho do povo romano. Lembrando que os donos de terra não iam lá para as suas terras cultivá-la. Então, o império vai entrar em crise. A civilização romana exerceu uma grande influência sobre as civilizações posteriores. Dentre os maiores legados deixados por ele, temos a religião politeísta, bastante semelhante à grega, e a educação que valorizava a escrita e a leitura. A organização social e a sua estrutura administrativa. O direito romano, que continua ainda hoje a ser a base da ciência jurídica, e o idioma. Lembrando que boa parte dos idiomas está baseado no latim. A cultura clássica, as ciências e a arte, além da religião politeísta e do idioma. Sistemas econômicos e religião dualista copiada dos persas. Qual? Gente, acorda, joga água no rosto, vamos lá. Bom. Alternativa? Essa eu não lembro, mas eu acho que eu coloquei A. Eu acho que é a B. B. Nem A e nem B. O idioma usado pelos romanos, latim, que deu origem à chamada língua neolatina, o direito romano que constitui a base da legislação ocidental. Falei sobre isso na aula anterior. Mas não dá para a gente lembrar de todas. Então, a boa parte dos idiomas falados no Ocidente, ele tem origem no latim, que era a língua falada em Roma, apesar de hoje ser chamado de uma língua morta, não é mais falada. E o direito romano, ele vai ser a base para a legislação ocidental. Essa era uma pergunta aberta. Segundo as concepções romanas,
como podemos definir o termo bárbaro? Mas dentro da concepção romana. Quem eram os bárbaros para o romano, pessoal? Isso é questão de prova, vocês têm que sempre lembrar dessa questão. A palavra bárbaro, ela tem diversos significados nos dias de hoje, né? Eu posso falar, nossa, a roupa que a Melissa estava vestida era bárbara. Eu quero dizer que era muito bonita. Não civilizados. Mas pode ser a questão de feio, né, professor? Oi? Tem essa opção também. Pode ser feio. Pode ser feio, pode ser bonito. O termo bárbaro não é usado tanto para o termo feio. Ela é usado normalmente quando algo está admirável, bonito, ou quando é algo do ponto de vista de violência, algo de um cunho social. Que aí eu falo, o ato cometido por aquele tio que estuprou a menina de 10 anos foi um ato bárbaro. Aí sim, ó. Aí a questão da barbárie no ponto de atitude. Então, quando eu falo assim, a roupa, nossa, que roupa bárbara, eu estou dizendo que bonito. Quando eu falo, o ato cometido por fulano é bárbaro, foi um ato bárbaro, eu estou falando da violência. Professor, Isso nos dias atuais. Mas para o romano, quem era o bárbaro? professor, Estrangeiros. Estrangeiros. Eram os povos germânicos, celtas, Série de migrações de vários trácios e povos persas. germânicos. Mais alguém? Alguém falou professor e eu não vi quem era. a Bruna aqui. Fala aí, Bruna. Eram considerados como não civilizados, como que não fossem considerados dos povos deles. Tá, beleza. Todos estão dentro da concepção. Vamos lá. Bárbaro é todo o povo que não falava o latim e que não estava subordinado às leis romanas. Então, se não fala o latim, não é civilizado, não está dentro da civilização romana. Então, todos aqueles que vocês citaram, como germânicos, tal, eles eram considerados bárbaros por não participar da cultura romana, não falavam latim e não estavam subordinados aí aos romanos. Então, essa é a definição de bárbaro para os romanos. Depois, isso vai ganhar outras conotações, mas dentro da concepção romana, todo o estrangeiro, só não dá para falar o estrangeiro simplesmente assim, porque havia estrangeiro que era considerado civilizado, porque eles estavam sujeitos ao império, né? Mas quando você não se sujeitava ao império e não falava o latim, era considerado bárbaro. Em que consistia a política de pão e circo? Vamos lá, gente. Essa é pergunta atual. Nós vivemos isso todos os dias. Em que consistia a política de pão e circo, gente? Era dar comida e diversão ao povo para eles basicamente esquecerem os problemas políticos. Quem me respondeu? A Jennifer. Jennifer, obrigado. Porque aqui não aparece, Jennifer. Eu coloquei a mesma coisa que ela, praticamente. Ok. Então, vamos lá, gente. Essa é utilizado até os nossos dias. Povo intertido, povo com alguma coisinha para comer, é um povo que não se rebela. Então, você dá lá jogo aos todos final de semana, para deixar o povo intertido, às quarta-feiras e aos domingos. Copa do Mundo, quando as crises vêm muito grandes, Olimpíadas, Carnaval, são coisas que são utilizadas para interter o povo e fazer com que o povo esqueça as crises que nós estamos vivendo. E o pão de hoje, que na época lá era trigo, que era distribuído, e pedaços de pão especificamente, são as várias formas que os governos têm de manter o povo alienado, como algumas bolsas e alguns assistencialismo que ajudam, mas não resolvem. Não estou criticando aqui a questão assistencial, porque é muito necessária, principalmente nos nossos dias, mas é uma forma de ajuda, não resolve o problema. O que resolve o problema é saúde, educação e emprego para todos, que eu acho que ninguém é feliz porque recebe uma Bolsa Família. O ideal era eu trabalhar
e receber o suficiente para manter a minha família sem precisar de ajuda de governo. Não condeno, porque, principalmente nos dias atuais, é muito necessária. No entanto, tem que... Eu pensei que alguém estava pedindo, mas me enganei. Mas não é a solução. Então, ameniza o problema, mas não resolve. Ok? Vamos para a aula de hoje e eu prometo para vocês que antes das 5 horas da tarde eu deixo vocês todos livres. Tá bom? Então, pega o travesseiro, encosta no sofá, não durmam. Que agora vamos falar um pouquinho sobre o Império Bizantino e o mundo árabe. Gente, a aula de hoje ela está muito próxima da aula anterior, então eu não vou perder muito tempo, vou tentar ser sucinto, apesar de alguém de humana ser sucinto é algo quase impossível. Após... Ô, professor. Oi. O Raul, rei Raul, foi de qual império? Me ajuda aí, Raul. Não me recordo agora de nenhum rei Raul. Não é Saul? Quem me fez a pergunta? Eu, Davi. Deixa eu ver aqui rapidinho. O rei Raul foi do Império da França. Ele era da França Ocidental de 923 até sua morte. Ele era filho de Ricardo, duque da Borgonha. Uau! Aula de história que eu não... Valeu. Nossa, do nada. Parabéns, me fugiu a memória, não lembrava do rei Raul. Emanuela, vai. Manuela também é cultura. Parabéns, Manuela. É Manuela? É. Parabéns, Manuela. Não me fugiu. O termo, vocês estão vendo isso em qual matéria? Eu vi isso num filme. Ah, entendi. Mas por que a dúvida, o Davi? Nada não, professor. Não. É que veio a cabeça também, Tava assistindo o vídeo, aí comentaram. Do nada. Não, legal. Não, é que eu vi o vídeo, né? Aí falaram sobre o rei Raul. Aí eu tava com dúvida. Beleza. Não me recordava, não me recordo, para ser sincero. Depois vou até dar uma olhada nos feitos do rei Raul. Não é algo que consta aqui nos livros de história, assim, que exalte para que a gente estude. Lembrando sempre, gente, a história, você pega aqueles fatos principais e, principalmente, na história ocidental, a gente estuda muito pouco sobre o Oriente, agora que nós estamos estudando um pouquinho sobre o mundo árabe, antes ninguém nem falava, o Oriente Médio, essas coisas também foi pouco estudado. Então, nossa história ela está muito concentrada na parte europeia em si. Hoje em dia, que a lei nos obriga a estudar aí a África, e aí nós já estudamos um pouquinho sobre o Oriente de forma geral, mas pouco se estuda sobre a China, a Idade Média chinesa, é muito mais interessante estudar do que a Idade Média europeia, particularmente falando. Não que não seja importante, mas nós ficamos muito presos. E aqueles fatos mais principais a gente lembra, e nem todos, esse rei Raul me fugiu totalmente da cabeça. Depois eu vou dar uma pesquisadinha sobre ele. Ver se tem algum feito que vale a pena. Na próxima aula, nós batemos um papinho sobre ele. Após essa aula, os alunos devem estar aptos a identificar as características do Império Bizantino e do mundo árabe na Idade Média, reconhecer as interações culturais entre o Império dos Mediterrâneo e Orientais. Vamos lá, gente. As habilidades estão dentro dos objetivos, que é identificar a característica do Império Bizantino e o mundo árabe, e reconhecer as interações culturais entre os impérios do Mediterrâneo e orientais. Então, lembra que lá na crise do Império Romano, o Império Romano foi dividido em dois, Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente. Quando o Império Romano do Ocidente vai cair, marcando aí o início da Idade Média, o Império Romano do Oriente, ele permanece e vai levar o nome de Império
bizantino, após aí, vai ter a sua capital em Bizâncio, antiga Bizâncio, que hoje é Istambul, na Turquia. Lembrando, após a queda do Império Romano do Ocidente, nós temos a marca aí como início da Idade Média. A queda do Império Romano do Oriente marca-se o início da Idade Moderna. Então, são dois marcos históricos. A queda do Império Romano do Ocidente marca o fim da Idade Antiga e início da Idade Média. A queda do Império Romano do Oriente marca o fim da Idade Média e início da Idade Moderna. Ok? Então, o Império Romano tem a sua capital, Constantinopla, que hoje é a atual Istambul, a antiga Bizâncio, hoje é Istambul, local privilegiado estrategicamente pelos contatos entre Oriente e Ocidente, era uma rota comercial, então era bem localizado, era um local onde havia ali uma troca cultural e comercial entre os mundos conhecidos da época. Comércio ativo, produção agrícola, ele era próspero nessa questão da agricultura, o Império do Oriente. Assim como o Ocidente vivia muito da questão da agricultura, o Oriente eles se mantém por muito tempo nessa questão da agricultura. Eles resistem às invasões bárbaras. As invasões bárbaras acontecem no Ocidente, mas vai acontecer também no Oriente, mas eles estavam mais fortes, estavam mais unificados e conseguiram impedir as invasões bárbaras e até vão conquistar alguns territórios no seu expansionismo. Eles vão até reconquistar alguns territórios que era do Império Romano do Ocidente, trazendo para o Império Romano do Oriente. Cesaropapismo, o imperador, era o sistema político, cesaropapismo, que era imperador e chefe do exército e da igreja. Então, no Império Bizantino, o imperador ele vai ter um papel político, militar e religioso. Em 527 a 565, esse império, o Império Justiniano, vai chegar ao auge. Conquistas territoriais como a Península Itálica, Península Ibérica, mais o norte da África. Então, a Península Itálica, que tinha sido perdido pelo Império do Ocidente, foi reconquistado ou conquistado pelo Império Romano do Oriente. Compilação dos direitos romanos a partir do século II. Então, eles vão pegar as leis romanas e vão formar um código, que é o Corpus Juris Civis, ou Corpus Jurídico Civil. Poderes ilimitados do imperador. Então, lembrando, o imperador tinha poder político, religioso e militar. Então, era ilimitado, não tinha limite. Privilégio para a igreja e para a nobreza e a marginalização dos colonos e escravos. Então, eles tinham uma burocracia centralizada no imperador, com gastos militares, impostos sendo cobrados, e o que vai trazer ali algumas revoltas populares. A população vai se revoltar contra Justiniano, contra o imperador, e essas revoltas vão ser duramente castigadas. Quando o povo está cercado pelo exército do império, eles se refugiam na igreja de Santa Sofia, que tinha lá, como tendo aquilo ali como um lugar seguro, ou seja, nenhum imperador, ninguém seria, falando da Idade Média, louco de matar alguém dentro da igreja. Então, qual era o refúgio para a população que estava lutando ali? A igreja. Corre todo mundo para a igreja e ele manda tocar fogo na igreja com todo mundo dentro. E ali ele demonstra que a questão religiosa não era o forte ali dele, não. Se tivesse que destruir qualquer um em nome do império, ele ia fazer. A igreja de Santa Sofia, ou Catedral de Santa Sofia, ela vai ser
restaurada, depois eles vão fazer aí com uma característica nova, mostrando o poderio, mostrando a majestosidade do Império Bizantino. Então, eles destroem a primeira e reconstrói de uma forma majestosa. Então, essa é a Catedral de Santa Sofia, que mostra aí o poderio do Império Romano do Oriente. A extensão máxima do Império Justiniano, então ele vai conquistar todo aquele território que eu falei, da Península Itálica, a parte da África, mas não vai ser tão grandioso em questão de terras como o Império Romano do Ocidente. Então, ele tem, em questão de território, um território mais modesto, mas se consegue manter-se desde 1476, com a queda do Império Romano, até 1400 e pouco, quando ele vai chegar à ruína. Eles vão ter influência, o Império vai ter influência dos valores orientais, junto com os valores gregos, que tem a sua língua a partir do século VII. Então, o Império Bizantino ele não vai estar preso ao latim como o Império Romano do Ocidente. Eles vão ter a influência ali dos valores orientais, juntamente com os valores gregos, principalmente da língua grega. O surgimento de heresias, então, dentro da Idade Média, a igreja era forte, a igreja era detentora de todo o poder, mas aí vai surgir algumas heresias dentro da igreja católica, até aquele momento era a igreja católica do Império Bizantino, que era o monoficista, negação da Santíssima Trindade. Cristo não tinha a natureza humana como defende os cristãos, que Cristo era homem, que era 100% homem, 100% Deus. Para ele, Cristo era apenas divino, ele tinha apenas a natureza divina. Se Cristo tinha apenas a natureza divina e não era homem, no entanto, então, ele não poderia morrer ali na cruz. Se Cristo não morreu, a população, ou melhor, a humanidade, não foi perdoada dos seus pecados. E aí entra em xeque com a principal base da Igreja Católica, que é a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, um Jesus Cristo que se fez carne, é um Deus que se fez carne, mas que ele tem a natureza humana e a natureza divina. Então, você entra em choque. A iconoclastia, que é a iconoclastia, a destruição das imagens, dos ícones. Os ícones, porque os jovens viviam basicamente da produção das imagens da Igreja Católica. Era fonte de riqueza, fonte de trabalho. O imperador, que agora já não tem tanto escravo como no auge do Império Romano, ele precisava de jovem para tanto trabalhar nas terras como se ele está no exército. Se as pessoas estão presas a trabalhos como construção de imagem, que dava lucro, que não precisava você arriscar sua vida ou ir trabalhar em outras áreas. Então, o imperador vai dizer, olha, a partir de agora está proibido o culto aos ídolos. Então, ele destrói todas as imagens. Isto vai gerar uma crise muito grande entre a Igreja Católica e a Igreja do Oriente, e vai ter aí o primeiro cisma, ou primeira divisão. A gente fala, sempre vocês vão estudar a Reforma Protestante como sendo a principal divisão da Igreja. Mas a primeira divisão da Igreja dá em 1054, quando a Igreja Cristã Ortodoxa do Oriente vai ter como patriarca de Constantinopla, ou seja, o imperador de Constantinopla vai ser o seu líder máximo. Hoje, até os dias de hoje, está lá o patriarca, agora ele já não tem mais o poder político, mas é o líder da igreja, e a Igreja Católica Apostólica Romana, que tinha o Papa como seu principal líder. Aí há uma divisão entre duas igrejas, a Igreja do Oriente e a Igreja do Ocidente. A Igreja do Oriente
tendo como líder, nesse momento, o imperador de Constantinopla. A Igreja Católica com o Papa, que vai fazer aliança lá com os povos bárbaros e os povos germânicos, que vai dominar o Império Romano. Então, quando a Igreja do Ocidente percebe que o imperador de Romano cai, ele vai se aliar aos líderes, teoricamente bárbaros, lá os povos germânicos, eles vão se aliar e a Igreja se permanece no poder. Mas só que ela já não tem mais o poder de influenciar as decisões na Igreja do Oriente. Então, é essa divisão que se dá. No século VII e século VIII, as invasões de bárbaros árabes, aí ele começa aí o Império, nesse meio termo aí, no século VII, o mundo árabe vai estar unificado na pessoa, vai ser unificado por Maomé, que nós vamos ver daqui a pouquinho, e esse povo, que antes era nome dividido em tribo, vai se tornar um povo forte que vão começar a invadir ali o território de Roma Oriental, oh, meu Deus do céu, Bizâncio, o Império Bizantino, de Bizâncio. Em 1453, é conquistado pelos turcos otomanos, lembrando também que no século XI e no século XIII, eles vão ser alvos das cruzadas, e em 1453 são conquistados pelos turcos otomanos, marco histórico que limita oficialmente o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Então, em 1453, cai o Império Bizantino. O Império Bizantino vai ser dominado pelos turcos otomanos e dá início ali à Idade Moderna. Marque sempre isso na cabeça. Queda do Império Romano do Ocidente dá início à Idade Média. Queda do Império Romano do Oriente em 1453, ou seja, no século XV, dá início à Idade Moderna. Nesse mesmo período, surge aí na Península Arábica, no deserto predominante, o Império Árabe. Até o século VI, eram divididos em aproximadamente 300 tribos beduínos, nômades, dedicados aos saques e habitavam ao deserto. Vocês veem algum filme, principalmente quando vocês veem filme antigo, fala muito dos povos babuínos que viviam... Beduínos, que babuínos? Estou falando agora de macaco. Os povos beduínos que viviam nos desertos árabes ali, basicamente, do comércio. Eles viviam do comércio e também dos saques. Quando tinha caravanas passando por ali, eles saqueavam essas caravanas e outras tribos, assim por diante. Tinham também as tribos urbanas que habitavam as margens do Mar Vermelho, ao sul da península, que dedicavam-se à agricultura, acima de tudo ao comércio. Formaram as principais cidades da região, como chamado Meca e Latreb, que depois vai ser chamado de Medina. Meca vai ser o centro de peregrinação dos povos árabes. Meca era, além tinha a questão, o centro comercial dos povos árabes, tinha também, era o centro religioso. Nessa questão do centro religioso, na cidade de Meca, tinha a Caaba. Caaba, ou cubo, santuário ou depósito de imagem de Deus politeísta, de diferentes tribos, administrada pelas tribos dos coraxitas. Então, esses povos que viviam na cidade, as tribos que viviam na cidade, principal dessas tribos eram os coraxitas. E eles veneravam a vários deuses, e tinha em Meca um cubo, onde lá encontrava-se a pedra preta e imagem de diversos deuses. Como o povo era politeísta, serviam a vários deuses, eles pegam uma imagem de cada deus, coloca dentro desse cubo, e os povos tinham que, de tempo em tempo, voltar-se para Meca, ir até Meca,
para venerar esses deuses. Aqui a imagem da Kaaba, que é esse cubo, que fica na cidade de Meca. Até hoje, todo muçulmano tem que ir, aqueles que podem, pelo menos uma vez em Meca, fazer a peregrinação, e a imagem do profeta Maomé. Então, Meca era o principal centro comercial e religioso da época. Em 570, 672, Maomé vai nascer ali, ele vai nascer em 1570, alguns vão dizer 570, 571, mas aproximadamente 570, e vai morrer em 632. Ele era membro de um ramo pobre dos coraxitas, então ele era de família comerciante, mas não era dos mais importantes. Não era pobre, mas também não era dos mais ricos. Ele, aos 22 anos, ele vai casar com uma viúva de mais de 40 anos, e ali ele adquire mais, que era uma viúva rica, ele vai aumentar as suas posses, e em 610, segundo a tradição, ele recebe a revelação que só há um Deus. Então o anjo Gabriel vai aparecer a Maomé, segundo os ditos deles, e Maomé e vai dizer que só há um Deus, Alá, e Maomé é o seu profeta. E ele vai sofrer oposição dos administradores de Mecas, os coraxitas mais ricos. Eles vão ter um conflito. Por quê? Espera aí, entra agora em choque. Nós vivemos de uma religião politeísta, onde tem vários deuses. Meca é sustentada porque é o centro de peregrinação de todos os povos, porque dentro da Kaaba tem ídolos de todos os povos, vários ídolos. Se você surge agora com uma religião que só há um Deus, e Maomé é o seu profeta, o que vai acontecer com Meca? E aí ele vai sofrer perseguição, repressão aos seguidores de Maomé. Então ele já tinha um grupo de seguidores. Lembrando que Deus se revela a Maomé e vai dar lá os escritos sagrados que hoje formam o Alcorão, mas que Maomé, segundo consta, era analfabeto. Então, o anjo Gabriel vai revelar a ele que vai ditar essas leis, esses códigos, a outros que vão escrever o Alcorão. Em 622, surge a Hegira, fuga de Maomé e seus seguidores para Latrebe, posteriormente conhecida como Medina. Medina, que significa a cidade do profeta. Então, em 622, da fuga de Maomé de Meca para a Medina, ou para, até aquele momento era Latrebe, dá início ali ao calendário muçulmano. Do ponto de vista dos muçulmanos, o ano 1 no calendário muçulmano é a marca em 622 no calendário cristão. Em 622 do calendário cristão, surge o ano 1 no calendário muçulmano, que é a fuga de Maomé para a Medina. Início do calendário muçulmano, população local é convertida e a proclamação da primeira jihad, esforço coletivo. Então, a palavra jihad era esforço coletivo para pregar o único Deus Alá, que depois, como havia uma reação de todos os povos, vai se tornar guerra santa. Então, quando você ouve falar hoje a palavra jihad, é guerra santa. Mas, no princípio, lá, quando Maomé institui a proclamação da primeira jihad, era o esforço coletivo para apregoar a fé que Maomé, que Deus era Alá, e Maomé, só há um Deus que é Alá, e Maomé é o seu profeta. Então, é ali que surge a primeira jihad. Em 630, Maomé retorna. Lembrando, quando Maomé
foge de Meca em 622 para a Medina, ele sai com um grupo de seguidores. Eles conquistam a cidade, que vai se transformar lá a cidade do profeta, se preparam, vão se fortificando. Em 630, ele retorna a Meca com um exército da população convertida e destrui as divindades politeístas da Caaba. Anistia os antigos opositores da Península Arábica e completamente convertida ao islamismo. Agora, Maomé tem uma questão. Olha, eu destruí a Caaba, mas assim, você não poderia simplesmente acabar com aquilo que era a fé de todas as pessoas. Então, você para fundamentar uma fé, você não tem como destruir toda a base de uma religião que já existia, mesmo sendo politeísta. O que Maomé vai fazer? Ele vai pegar a Caaba, que era uma espécie ali de centro de adoração, destrói todos os deuses que estão dentro da Caaba, ele retira esses deuses. A pedra preta, que era um objeto de adoração dos povos, vai permanecer, só que Maomé vai dizer o seguinte: olha, essa pedra preta que vocês veem aqui era branca. Essa pedra foi dada por Deus, Alá. Essa pedra foi dada por Alá a Abraão, que com o passar do tempo ela vai ficar preta por causa dos pecados da humanidade. Por isso, todo muçulmano, pelo menos uma vez na vida, tem que se direcionar a Meca para contemplar a pedra preta, ou pelo menos a Caaba, onde ela se encontra, para lembrar dos pecados da humanidade que está contido ali dentro. Uma pedra branca, pura, que foi ficando preta por causa do pecado da humanidade. Então, hoje, um dos 5 pilares do islamismo, que o primeiro é a profissão de fé. Todo adolescente, quando chega à idade, ele tem que professar, o jovem, quando chega, o menino, a puberdade, e a menina, quando está chegando a sua primeira menstruação, ela tem que fazer a profissão de fé, ou seja, dizer para todos que só há um Deus, Alá, e Maomé é o seu profeta, e vai ali se responsabilizar pela sua vida espiritual lá com o Islã. Depois, rezar 5 vezes ao dia, o segundo pilar do islamismo, 5 vezes ao dia eles rezam. Fazer doações aos pobres. Então, todo islâmico fiel, islamista fiel, muçulmano, ele faz doação aos pobres. Se tiver condição, pelo menos a condição financeira e saúde, pelo menos uma vez na vida, ele tem que ir a Meca, a peregrinação a Meca, onde se encontra a Caaba. E a 5, que é o jejum do Ramadã. O Ramadã é o período onde eles comemoram a fuga de Maomé, porque quando ele foge de Meca para Medina, dá origem ali, de fato, ao islamismo. Em 632, Maomé vai morrer, e ali vai ter uma crise que é entre os 2 povos que vocês ouvem falar muito hoje, que é os xiitas e os sunitas. Os xiitas eram aqueles que defendiam que o sucessor de Maomé tinha que ser alguém da sua própria família, tinha o primeiro sucessor, porque agora Maomé ele se torna um líder religioso e político. Ele unifica todas as tribos, transformando ali o primeiro império árabe. Por isso que em muitos países muçulmanos, eles seguem, além de eles seguirem a religião muçulmana, eles têm o Alcorão como sendo a constituição do país. Então,
em muitos países onde eles têm os líderes político e religioso são a mesma pessoa. E os sunitas defendiam que tinham que seguir, que o líder de Maomé tinha que ser alguém que seguisse a tradição. Ele tem um livro chamado Sunna, que é o livro segundo eles, os livros dos ditos de Maomé. Além do Alcorão, ele tem esse segundo livro. Então, ele agora tem começam a expandir o mundo árabe, nesse período, após 632, que aí parte deles vão invadir o Império Romano do Oriente, que vão ser ali, depois vai ser dominado pelos turcos otomanos. A busca de terra, motivações eram o crescimento populacional, a busca de terra, justificado pela ideologia do jihad. Então, quando iam conquistar um novo território, uma nova cidade, as pessoas iam à luta, não eram por terra, era pela jihad. A jihad, a guerra santa, para levar o nome de Maomé, ou de Alá e de Maomé, o seu profeta. Conquista o norte da África, a Península Ibérica, o Império Persa, até parte da Índia e o Império Bizantino. Aí o mundo árabe vai conquistar o que hoje é ali Istambul, onde estava a sede do Império Bizantino. No século XIII, o território era comparável ao do Império Romano. Extensão máxima do território, quando Maomé era o profeta e líder, está aqui essa parte em lilás, depois com seus califados, que eram chamados líderes, califas, que vão formar outros califados. Livro sagrado, Alcorão, a Sunna, o livro dos ditos do profeta Maomé, divisão entre muçulmanos após o quarto califado, então, o genro e primo de Maomé, então, Ali Abu Talib, que era genro e primo de Maomé, casado, era um primo de Maomé, eles tinham muito essa ligação de primo casar com primo, então, ele, além de ser primo de Maomé, casa com uma das filhas dele. E Síria, esse nome eu não vou conseguir falar, apoiado pela maioria sunita, vão ter ali uma divisão, e aí vai ter a divisão entre os povos, os muçulmanos xiitas, que é aqueles que acreditavam que os líderes tinham que seguir a linhagem de Maomé, e o sunita, que era aqueles que estavam baseados nas tradições. Todos os opositores foram Hassan, Hussein, esse último Karbala, atual Iraque, um dos principais centros xiitas do mundo. Então, o mundo árabe hoje é dividido entre sunitas e xiitas. Hoje é muito mais complexo, a divisão se deu por questões de sucessão de Maomé, mas hoje tem outras questões envolvidas. Então, os xiitas no mundo árabe, então vocês vão ver que os sunitas são um grupo mais reduzido. A influência do mundo árabe na nossa cultura. Na medicina, a referência é Avicena. Ele vai fazer o primeiro compêndio sobre o corpo humano, ele vai fazer a primeira descrição do corpo humano. Na matemática, os números arábicos, zero avançado em trigonometria, na trigonometria e álgebra. Física, fundamento das ópticas. Lembrando, o Império Romano, vocês lembram como que é os números romanos, está aqui na tela lá, século XVII, nós escrevemos em algarismo romano. Vocês imaginem fazer uma conta hoje em algarismo romano. Então, nós vamos herdar ali do mundo árabe os números arábicos. Então, vai transformar a história da matemática.
Cultura muçulmana, assimilação dos valores de outros povos, hindu, persa, chinesa e bizantinos, tradução e conservação de obras clássicas de Aristóteles e de Platão. Então, há aí uma mistura, há aí uma relação entre a nossa cultura. Em química, a descrição dos processos de destilação, filtração, sublimação, desenvolvimento do carbono, de sódio, nitrato de prata, ácido nítrico, sulfúrico e álcool. Todas essas descobertas para tentar criar a pedra filosofal e o elixir da vida longa. Então, eles tentavam lá criar uma pedra filosofal, uma fórmula que transformaria o ser humano ali em eterno. Eles vão descobrir todos esses produtos químicos, propriedades químicas, que hoje nós utilizamos até o nosso dia. Na arquitetura, as cúpulas minerantes, os arcos de ferradura, decoração com motivos geométricos, essas decorações com motivos geométricos, que vai dar origem ao que nós chamamos de azulejo hoje, e vegetais. Então, essa é a influência no mundo árabe. Espero que vocês estejam acordados. Se não tiver acordado, eu descubro daqui a pouquinho. Agradeço desde já a paciência de todos. Deixo aberto aí para se tiver alguma dúvida ou até mesmo alguma participação. Se vocês lembram de alguma coisa que eu não comentei, pode me ajudar aí. Professor de História não é ali uma enciclopédia, não. A gente esquece de muita coisa. A cabeça do baiano aqui é grande, mas não cabe tudo, não. Dúvidas, lamentos ou alguma lamúria antes de nós terminarmos a aula? Olha, estou ouvindo o silêncio, tá vendo? Não, professor. Não. Nenhuma dúvida? Tudo jóia. Galerinha, só lembrando a vocês que a semana que vem, agora do dia 24 a dia 28, vocês não terão nenhuma atividade para fazer. Então, essa aula de hoje, que nós estamos gravando hoje, que a semana que vem eu mandaria o formulário, só vai ter o formulário na outra semana, quando nós voltarmos dessa semana de recesso. Do dia 24, no dia 21, acredito que nós mandamos para vocês, mas a partir do dia 24, oficialmente começa a recuperação daqueles que não fizeram as atividades ou fizeram parcialmente. Sugiro a todos vocês que façam. Qualquer dúvida que tiverem sobre a atividade de humanas, sobre as atividades em geral, depois do dia 28, quando nós retornarmos dia 31, vocês podem anotar que nós tiramos. Na semana do dia 24, eu só falo com vocês se for para falar do jogo do Santos, se o Santos ganhar alguma coisa aí. Caso contrário, eu não vou tratar de atividade. Que Santos o quê, professor, tá tirando, pelo Santos, amor de mas Deus, só faltava essa. Se alguém quiser falar... Menino, como assim? Tá vendo que povo mal? Tá Mas vendo? ideia, nem gosto. Tenho fé no meu Corinthians ainda. Misericórdia. Está repreendido em nome de Jesus. Sai comigo. Gente, brincadeiras à parte, na semana do dia 24 ao dia 28, não haverá atendimento de forma alguma, mas assim, lógico, se quiserem conversar, aqueles que estão meu tutorando, se tiver alguma dúvida, quiserem conversar, estejam à vontade. Galera, qualquer coisa, você, não só os tutorados, mas se tiver alguma coisa que a gente possa fazer, só mandar um zap aí que eu, na medida do possível, demoro, mas respondo. Obrigado a todos. Vou parar a gravação a partir de agora, já que ninguém tem dúvida. Deixa eu ver. Interromper a gravação.